Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Conceitos Básicos de Matemática e Estatística. Me chamo Rafael Ninck e serei o seu professor durante essa jornada. Na aula de hoje, falaremos um pouco sobre probabilidade, qual a definição de probabilidade e como aplicar esse conceito em situações do cotidiano. Então, o que a gente vai ver nessa aula? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de probabilidade, sobre espaço amostral, sobre o que é um evento aleatório e como determinar a probabilidade, ou seja, a chance de algo acontecer a partir dessas premissas. Então, suponhamos, o que teria mais chance de acontecer? No lançamento de um dado, sair o número 6, ou ao retirar uma carta aleatória do baralho e sair um as de espada? Então, qual desses dois eventos teria mais chances de acontecer? Num dado ou num baralho? Provavelmente, de forma intuitiva, você deve julgar que é mais fácil sair um 6 num dado do que retirar uma carta aleatória dentro do baralho. Até porque o baralho eu tenho mais opções. Mas é preciso quantificar essa chance. O quanto retirar uma carta do baralho é menor ou menos provável do que obter um 6 no lançamento de um dado. Então, definimos probabilidade como a área de estudo da matemática que trata das chances de ocorrência de um resultado que são obtidas pela razão, ou seja, em matemática, sempre quando usamos o termo razão, nos referimos a uma divisão. Uma divisão entre os casos favoráveis, aquilo que eu quero que aconteça, e os casos possíveis, todos os resultados possíveis que a gente chama de espaço amostral. Então, o que seria esse espaço amostral? Ou como determinar um espaço amostral no caso de lançamento de um dado, por exemplo? Então, definimos espaço amostral como um conjunto representado por todos os resultados possíveis. No exemplo do dado, quais são os resultados possíveis quando eu lanço um dado? Eu tenho a possibilidade de obter o número 1, o número 2, 3, 4, 5 e 6. E as chances de que esse evento ocorra, que saia o número 1, é a mesma do que saia o número 2, já que um dado ele tem dimensões equivalentes em todas as suas faces. Então, nós dizemos que o espaço amostral ele é formado por 6 elementos e utilizamos a notação de NS, onde o N representa o número de elementos desse meu espaço amostral que eu chamei de S. Então, agora sabendo quais as possibilidades que eu teria no lançamento de um dado, o que seria um evento aleatório? A gente define evento aleatório como parte daquele experimento ou procedimento que, quando repetido inúmeras vezes em processos semelhantes, jogar o dado da mesma altura, provavelmente a gente vai obter resultados diversos, diferentes daquele anterior. Por mais que eu seja habilidoso no lançamento de um dado, provavelmente, quando eu repetir o lançamento de um dado, eu vou obter resultados diversos. O exemplo do baralho, se eu embaralhar as cartas e retirar uma carta de forma aleatória, provavelmente a carta, numa segunda opção de retirada, vai ser diferente. Então, a isso chamamos o nome de evento aleatório. Aquele que, se repetido da mesma forma diversas vezes, eu obtenho resultados divergentes, diferentes. Lançamento de um dado, um sorteio, uma retirada de uma carta de baralho, a escolha de uma determinada casa, se você só sortear o número da casa, ou se você não conhecer quais são as casas e escolher um número aleatório e depois ir nessa casa. E aí, voltando para a nossa questão motivadora, o que teria mais chance de ocorrer, sair o número 6 ou a retirada de uma carta de as de um baralho, um as de espada? Se observarmos, no caso do lançamento de um dado, o seu espaço amostral é formado por 6 opções. Então, o número de elementos do meu espaço amostral é 6. Como eu quero que saia o número 6,
a chance de sair o número 6 é apenas de uma, já que no meu dado eu só tenho uma face número 6. No baralho, o meu espaço amostral é formado por todas as cartas, que usualmente eu tenho 52 cartas, retirando as cartas coringas. E o que eu quero que aconteça é sair um as de espada. Quantos as de espada eu tenho no meu baralho? Uma carta. Então eu só tenho um evento favorável para que saia um as de espada. Por aí a gente já consegue ter uma noção de qual a dimensão da chance de sair um as de espada e um 6 lá no lançamento de um dado. Obviamente, sair um 6 é muito mais fácil do que sair um as de espada. E aí, para mensurar essa quantidade, essa probabilidade, essa chance de ocorrer, a gente trata então da divisão, como foi falado anteriormente, dos casos favoráveis, que a gente chamou de nosso evento aleatório, pelo espaço amostral, pela quantidade de elementos do meu espaço amostral. E a gente denota da seguinte forma: o meu evento E, que é o evento do lançamento do dado ou da retirada de cartas, a probabilidade dele acontecer, que está representado pela letra P, é igual ao número de elementos do meu evento aleatório que satisfaz a condição inicial, dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. Então, dessa forma, quando eu me refiro ao lançamento de um dado e ao obter o número 6, eu tenho uma chance em 6. Então, a probabilidade disso acontecer é a razão entre 1 e 6. 1 dividido para 6. Se eu dividir 1 para 6, eu tenho 0,166. Mas o que esse 0,166 representa? Ele é um coeficiente. Para que ele tenha significado, ou seja mais plausível o seu significado, a gente representa ele na forma de taxa, na forma de percentual. Então eu multiplico por 100. Isso vai me dar uma chance de 16,67% de chance de ocorrer um lançamento de um dado, eu obter o número 6. Já referindo-se à retirada da carta e sair um as de espada, como eu tenho apenas uma chance favorável em 52, 1 dividido por 52 vai dar 0,0193. Isso, transformado em porcentagem, me dá uma chance de 1,9%, menos de 2%, enquanto que sair o número 6 no lançamento de um dado é maior que 16. Então eu tenho uma situação que é 8 vezes mais favorável sair um 6 no lançamento de um dado do que retirada de uma carta do baralho e sair um as de espada. Então, dessa forma, a gente consegue quantificar a chance de algo acontecer. Porém, nessas situações, a gente precisa observar que sair o número 1 no lançamento de um dado, ele tem exatamente a mesma chance de acontecer a saída de um número 6. Por isso que a gente diz que esses eventos eles são equiprováveis, eles têm a mesma chance de acontecer. Então, no lançamento de um dado, todos os pontos amostrais, ou seja, todos os resultados possíveis, têm a mesma chance de acontecer. Por isso que eu posso simplesmente fazer a divisão de 1 para 6. Está aqui. O tamanho do dado, as faces dos dados são equivalentes, logo a chance de ocorrer será a mesma, tanto para o 1 quanto para o 2 e assim sucessivamente. E se observarmos, em determinadas condições eu posso ter um evento certo de acontecer. Se a gente retornar ao caso do dado, qual que é a chance, ao lançar um dado, eu obter um número menor que 10? A chance é total, é 100% de chance de acontecer. Por quê? Porque o meu dado só tem números de 1 a 6. Se eu quero que saia número 10, menor que 10, qualquer número que sair no dado, ele satisfaz a minha condição. Então a gente diz que esse é um evento certo. Por exemplo, se eu tenho uma urna cheia de bolas azuis, somente bolas azuis, qual que é a chance de eu tirar uma bola azul ao retirar uma bola aleatória? 100%. Já que o meu espaço amostral, ele tem exatamente o mesmo número de elementos dos elementos que me favorecem, dos elementos do meu evento. Tá? Já um evento improvável, aquele que não tem chance de acontecer,
o número de eventos favoráveis é zero. Por exemplo, quando eu vou retirar uma carta do baralho, qual que é a chance de sair uma carta 20 de espada? Nenhuma, eu não tenho essa carta no baralho. Então, por mais que eu retire qualquer carta, nunca vai sair esse resultado. Então, a gente diz que esse evento é improvável, porque a sua probabilidade é zero, já que eu tenho zero eventos que me favorecem, tá? E agora, como desafio, imagine a seguinte situação. Eu tenho uma urna, nessa urna estão dispostas 10 bolas, 2 vermelhas, 4 azuis e 4 amarelas. Se eu vou retirar uma bola, e aí supondo que essas bolas sejam do mesmo tamanho e do mesmo peso, para garantir que esses eventos sejam equiprováveis, qual a probabilidade de, ao retirar uma bola, dela ser a cor azul? Qual a probabilidade agora de ser vermelha e não azul? Ou ainda, qual que é a probabilidade da bola ser azul ou ser amarela? E para finalizar, qual é a probabilidade da bola ser verde, certo? Então, se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, pausa o vídeo e tenta responder essas 4 questões. Determinar essas probabilidades para esses eventos. Feito? Então vamos para a solução. Se eu quero retirar bolas azuis, uma bola azul, dentro desse conjunto de 10 bolas, e eu tenho um evento E, que eu chamei de ser azul, e ele é composto por 4 elementos de um conjunto de 10, então a probabilidade disso acontecer é de 4 em 10. Então a minha probabilidade é de 4 para 10. Que eu posso deixar nesse formato fracionário, ou ainda eu posso representar na forma decimal, dividindo 4 para 10, que vai dar 0,4. Ou ainda melhor, eu posso representar isso na forma percentual. 0,4 vezes 100 vai dar 40%. Então eu tenho 40% de chance de retirar uma bola azul. Já na B, ele pede qual que é a probabilidade de ser vermelha. Aí se eu observar, eu só tenho 2 bolas vermelhas nesse conjunto de 10. Logo, como eu quero achar a probabilidade de ser vermelha, eu pego o número de elementos que me favorecem, 2 bolas, e divido pelo número de casos possíveis, que são 10. 2 dividido para 10, está no formato fracionário. Se transformar para decimal, 0,2, que vai dar 20%. Então eu tenho 20% de ser vermelha e 40% de ser azul. E agora, qual que é a probabilidade dela ser azul ou amarela? Então, quando utilizamos o termo ou, o conectivo ou, quer dizer que tanto pode ser azul quanto pode ser amarela. Qualquer uma das 2 bolas atendem ao meu evento, são favoráveis no meu evento. Então, nessa situação, o evento favorável tem 8 elementos. Logo, a probabilidade dele ocorrer é de 8 em 10. Ou seja, eu vou ter 80% de chance dela ocorrer. E para finalizar, ser verde. Aí você deve estar observando, quantas bolas verdes eu tenho na minha urna? Nenhuma. Então a probabilidade disso ocorrer é de 0 em 10. 0 dividido para 10, 0. Então eu tenho 0% de chance de ocorrer. Ou seja, isso seria um evento improvável. Ele não vai acontecer, já que eu não tenho nenhuma bola verde na minha urna. Tá? Então a gente encerra a aula sobre probabilidade. Esse é apenas uma introdução ao conceito de probabilidade. Esse estudo vai muito além do que a gente viu na aula, mas como o objetivo é recapitular aquilo que foi visto lá no ensino fundamental e ensino médio e prepará-los para, de certa forma, atender os seus alunos lá no ensino fundamental, é suficiente. Então ficam as referências e até a próxima aula.
Educação à distância, mudando realidades.